Olá, tudo bem? Eu sou Lorena Montenegro, bem-vindos ao Filme Prosa. Esse é o último programa com críticas dos filmes indicados ao Oscar 2019. Então eu trago aqui para vocês mais 3 concorrentes, na verdade, do Oscar de melhor filme, né? São 8 indicados. Começando pelo Green Book. Green Book é um filme dirigido pelo Peter Farrelly. Peter Farrelly, para quem não lembra desse nome, é um dos irmãos Farrelly que dirigiu Debi Lloyd, dirigiu vários filmes de comédia, que a gente costuma chamar de comédia besterol. Então, agora ele resolve investir, né, digamos assim, num outro gênero que não é muito um gênero desse universo, né, mais cômico, que é um filme de época, um drama com uma roupagem, né, ali política, social, falando, né, sobre racismo. Mas, talvez por essa inexperiência dele, o filme que tem um elenco muito bom, né, especialmente os 2 protagonistas, o Viggo Mortensen e o Mahershala Ali. Mahershala Ali, inclusive, vem ganhando todos os prêmios nessa temporada de melhor ator coadjuvante. Ele, para quem não lembra, ganhou já um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel, né, daquele traficante, enfim, apaixonante, é um cara realmente incrível que ele fez no Moonlight, do Barry Jenkins. Ele está novamente indicado agora pelo papel do Doc, que é um pianista, né, que resolve empreender uma viagem ali pelo sul dos Estados Unidos, justamente na época da segregação racial, né, e fazer uma turnê junto com os músicos dele. E aí ele conhece o personagem do Tony Lip, que é interpretado pelo Viggo Mortensen, que é um cacamano, um italiano assim meio sem jeito, sabe? Brucutu, e para ser motorista dele, para ser guarda-costas dele, para ser, enfim, faz tudo. E aí conta uma história de amizade, né? Desses 2 homens de universos completamente diferentes, de raças, né? De cores, enfim, de histórias diferentes. O italiano, que é pobretão, o negro, que acabou ficando rico, né? Por conta do trabalho dele como músico, por ser um músico super virtuoso e, de certa forma, não pertencer ao universo das pessoas afrodescendentes, das pessoas negras que viviam nos Estados Unidos naquela época, né, e até hoje, que, enfim, são de classes sociais mais baixas. Então, o filme traz à tona essa questão, mas eu acho que resvala principalmente uma falta de propriedade mesmo para tratar desse assunto, né? Acaba que, de forma muito maniqueísta, o diretor, o roteirista, acaba conduzindo esses personagens para uma resolução muito simples do que seria o racismo, que é simplesmente, como o Morgan Freeman, por exemplo, que é um ator hollywoodiano também, né, famoso, falou uma vez, a melhor maneira de combater o racismo, segundo ele, seria não falar sobre o racismo, que é uma grande bobagem. Então o filme acaba que transforma essa bobagem num roteiro, né? Ou seja, esses 2 personagens acabam desenvolvendo uma amizade e que parece que elimina todas as questões, todos os problemas, né? O racismo não existe mais. Depois que o Tony adota o Doc e torna ele parte da vida, da família dele, como se tudo tivesse resolvido, né? É um final agridoce para um filme que eu acho que não é nem ingênuo, ele é um pouco perigoso, né? Traz essa perspectiva que, por exemplo, Infiltrado na Clã consegue discutir sobre essas questões, claro, de uma forma com um punch muito maior, porque é o cinema do Spike Lee, ele é assim, ele é um cineasta negro e crítico, né, de todas essas questões das segregações, das diferenças sociais, né, um cinema mais político, mas ainda assim acho que o Peter Farrelly faz, de certa forma, um filme que é um descrédito, né, para todo esse universo de filmes que trazem essa questão, né, do preconceito, né, do preconceito no caso racial. E acho um filme realmente muito fraco, né? As atuações conseguem, de certa forma, ter alguma potência, mas não conseguem transformar o filme em algo palatável, pelo menos para mim, né? Para o meu paladar, não me agradou realmente. Mahershala Ali, como sempre, é muito competente, mas acho que é um personagem que não exige muito dele também, né? Então ele está ali numa posição de conforto. Já o Viggo Mortensen, além das declarações desastradas que ele deu ao longo da divulgação do filme, né, falando bobagens, de que o personagem dele, na verdade, pode sofrer tanto preconceito dos negros, né, em relação aos brancos e vice-versa. E é um personagem muito caricato, acho que está muito carregado, assim como a direção, às vezes, também pesa muito nas tintas, a trilha sonora é muitas vezes muito melodramática, né, aquela coisa para te fazer chorar, para te emocionar. Mas fato é que o filme emocionou muitas pessoas, né? Muita gente gosta dele, eu acho que teve um boca a boca muito bom. Vamos ver aí como é que ele se sai, de repente, no Oscar, né? Ele está indicado em muitas categorias, como eu falei, Mahershala Ali vem ganhando todos os prêmios, mas eles também estão concorrendo como melhor ator, para o Viggo Mortensen, tem indicação de melhor roteiro, melhor filme.
né? Mas vamos falar de filme bom. Eu acho que assim vai ser um filme muito bom, que por exemplo está tendo metade do burburinho que o Green Book está tendo, né? Ou que Bohemian Rhapsody, ou que outros indicados, né? Vai ser o novo filme do Adam McKay, que fez A Grande Aposta, inclusive ele ganhou, né, prêmio pela Grande Aposta de melhor roteiro. E ele faz novamente um filme que é dentro desse universo que ele gosta, né? É uma adaptação de uma história real, né? De uma pessoa real, no caso, o vice-presidente Dick Cheney, que foi o vice do George W. Bush, um vice-presidente completamente infame, maléfico, um cara muito escroto, desculpe a palavra, mas um cara ruim, um cara que fez os Estados Unidos entrar na guerra do Iraque sem ter porquê, simplesmente pela ganância dele, né, pela necessidade dele de trazer royalties para os Estados Unidos, ele mesmo que era acionista de uma grande major de petróleo, enfim, um cara que meio que conduziu ali, seduziu George Bush, que também é, enfim, né, outra figura que a gente dispensa apresentações, porque realmente é lamentável, é da mesma estirpe do Donald Trump, do Bolsonaro, né, enfim. E aí ele meio que transforma esse universo dos republicanos, sendo essa figura aí que é mais um lobista, que é um estrategista e que age por baixo dos panos, pelas sombras, e consegue explorar muito essas diferentes perspectivas, essas diferentes nuances desse personagem, muito bem interpretado por Christian Bale. Acho que o Christian Bale está numa das melhores atuações dele, e é um papel que, por exemplo, ele teve que emagrecer, né, e depois engordar muito, e tem um trabalho de maquiagem muito bacana, mas a maquiagem, ela não grita, ela não fala mais do que a atuação do ator, como foi o caso, por exemplo, do Gary Oldman, ano passado, com Destino de uma Nação. Eu acho que ele ficou muito engessado, e acho que é muito mais um prêmio de maquiagem do que propriamente de atuação, sabe? Nesse, no Vice, eu consigo ver uma atuação muito impressionante do Christian Bale, realmente, a voz, a maneira sabe, de seduzir os outros, como é que esse personagem, né, que parece um cara tão comum, conseguia ser, né, tão decisivo, a chegar até o ponto, por exemplo, vocês vão ver isso no filme, mas assim, uma das coisas que me deixou mais impressionada foi quando teve o acidente das Torres Gêmeas, né, 11 de setembro, ele é o cara que conduz a sala de guerra, né, os americanos sempre montam uma sala de guerra, digamos assim, nessas situações de crise, e ele conduz, ele meio que tem, né, ele toma o lugar do próprio presidente naquele momento. E aí tem coisas incríveis que o Adam McKay vai colocando dentro do filme, né? O roteiro é um pouco confuso, o roteiro realmente é um pouco difícil de acompanhar, mas tem um trabalho lindo de edição do editor, inclusive do Árvore da Vida, né? E ele está indicado, que é o Hank Crowley, que é magnífico, assim, ele consegue realmente, acho que, juntar várias pontas soltas desse roteiro e dá uma unidade e dá realmente um aspecto que torna o filme muito interessante de acompanhar, né? Principalmente dentro dessa proposta de metalinguagem. Ele usa muitas cenas de documentário para a gente se localizar, né, geograficamente, né, em diferentes períodos da história ali que o Dick Cheney perpassa, porque ele começa na política nos anos 60, né, e vai até quase os anos 2000. E o Adam McKay coloca, por exemplo, uma passagem de Ricardo III do Shakespeare, né, num diálogo entre o Dick Cheney e a Elaine, que é a esposa dele, que é interpretada pela maravilhosa Amy Adams, né, que tem mais uma indicação e provavelmente não vai levar. Amy Adams, na minha opinião, vai se tornar a Glenn Close da geração dela, né? Infelizmente, eu acho uma atriz brilhante, mas tem uma cena de um diálogo deles na cama, por exemplo, que eles citam frases do Ricardo III e parece muito natural, porque casa perfeitamente naquela história, sabe? Meio House of Cards, de conspiração e tudo. Quer dizer, totalmente House of Cards. Também tem outra passagem, uma participação, por exemplo, do Alfred Molina, que é incrível, que ele é um garçom que vai contando um pouco para aqueles personagens, para o Dick Cheney, para o Donald Rumsfeld, que também está muito bem interpretado pelo Steve Carell. Inclusive, na minha opinião, o Steve Carell merecia mais uma indicação por ator coadjuvante do que o Sam Rockwell, que é, enfim, um ator camaleônico, ganhou o Oscar ano passado, e eu acho que ele meio que se tornou também um queridinho dos votantes da academia. Mas acho que o George W. Bush dele, apesar de ser bom, não é tão interessante quanto o trabalho do Steve Carell, né? E aí tem essas coisinhas dentro do filme, né, que somam muito, assim, para torná-lo, né, muito, muito rico, muito denso e ao mesmo tempo engraçado. Então, mais um grande filme do Adam McKay, Vice. Eu recomendo vocês assistirem, ainda se possível, né? Mas a favorita é um filme, assim, escandalosamente autoral, né, e espetacular. E acho que ele merecia muito mais
láureas, enfim, ovações do que ele está tendo, né? Ele não é, aparentemente, um filme convencional de época, ele é o oposto disso. Ele é um filme de época, mas que, na verdade, é um filme de época com uma mise-en-scène meio kitsch, vocês sabem? Tipo, ele é de época, mas os figurinos, necessariamente, e um trabalho incrível da Sally Porter, mais uma vez, né, que é uma das minhas figurinistas favoritas, necessariamente não é daquela época, né? Podia ser algo adaptado um pouco para os dias de hoje, né? Por isso que tem essa pegada meio decadente, né? São figurinos um pouco decadentes, assim, né? E meio práticos também. É muito interessante como é um filme, né? Mais uma vez, um filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que é um diretor grego que está fazendo um estrago aí no cinema mundial nos últimos anos, faz filmes realmente muito impressionantes. Ele surgiu assim no mainstream com A Lagosta, né? Que é um filme que inclusive traz a Rachel Weisz, que está agora na Favorita, indicada. E na Favorita ele faz um filme que é muito feminista, né? Que é muito, ele é como se fosse Ligações Perigosas com Meninas Malvadas, sabe? Ele junta, digamos, esses universos da farsa palaciana, das conspirações, mas também de rivalidade entre as mulheres, mas não aquela rivalidade entre as mulheres que negativa a representação daquelas personagens. Mostra, na verdade, aquelas personagens como as pessoas que ditam, né, as regras naquele universo de poder, né? Então a gente tem a Rainha Anne, que é a Olivia Colman, para mim, é a grande atriz dessa temporada, assim, não tem para Glenn Close, não tem para ninguém. O que ela faz é absurdo, é um trabalho corporal muito incrível, é um trabalho de interpretação, assim, que vem da alma. Ela faz uma rainha, né, a Rainha Anne, que é coxa, que sofre de vários problemas de saúde e que, além de tudo, é uma figura muito trágica, uma figura que perdeu vários filhos, uma figura que, enfim, é uma monarca com um peso muito grande nas suas costas, e ela faz isso com uma soberania, assim, que é absurdo. Tu não tem como não te comover com aquela personagem infantil, né, que é quase um bebê desprotegido, mas que ao mesmo tempo é uma rainha, que ela, né, meio que dita os rumos também daquela narrativa em determinados momentos. E aí, ao redor dela, tem duas grandes atrizes também em performances muito boas, que é a Rachel Weisz, que é a favorita da rainha, digamos assim, né, que é a Lady Wolverberg, e a Emma Stone, enfim, também muito bem como a criada, que acaba, né, ascendendo a alpinista social dentro da corte ali da Rainha Anne. E a gente vê essas três mulheres, né, se relacionando. É um filme lésbico, por exemplo, talvez até por isso ele não esteja tendo uma aceitação, né, tão grandiosa quanto ele deveria, porque as pessoas são realmente muito preconceituosas, principalmente com homossexualidade feminina, né? A gente viu, por exemplo, muitas críticas ano passado ao Me Chame Pelo Seu Nome, no começo do ano passado, no final de 2017, mas o filme teve uma aceitação maior, porque eu acho que, felizmente, o preconceito em relação a relacionamentos homossexuais masculinos já é um pouco menor do que, né, o relacionamento entre mulheres. Então, e tem cenas realmente que são não impactantes, mas que são engraçadas e que brincam muito com essa questão de como é que elas jogam com o sexo, né, para ir conquistando os favores da rainha, para se favorecendo, e como os homens são marionetes naquela corte, né? O homem, na verdade, que é mais ameaçador é o homem mais afeminado, né, que é o primeiro-ministro. Então, é divertidíssimo ver como que o Yorgos Lanthimos trabalha, o trabalho dele de câmera, ele tem realmente uma estética já muito própria. Eu lembrei muito de Barry Lyndon vendo algumas cenas da Favorita, né? Porque ele trabalha aqueles planos grandes, com distorção, ele usa o que a gente chama de lente olho de peixe, né? Então cria umas distorções na borda e dá a impressão de que aquele palácio, ele meio que está virado do avesso, né? O que é bem isso, aquela corte é uma grande confusão, né? E aquelas mulheres ali orquestrando todas aquelas situações é realmente um deleite, assim, é um filme sensacional. E é um filme, como eu falei, dirigido pelo Lanthimos, mas roteirizado por uma mulher, que é a Deborah Harris, é o primeiro trabalho dela de roteiro, né? E uma curiosidade, eu faço parte do coletivo Elviras, né, que é um coletivo de críticas de cinema que reúne críticas estudiosas do Brasil inteiro. E uma das minhas colegas, a Juliana Mello, que é crítica de Belo Horizonte, estudou na mesma faculdade que a Deborah Harris, né? Deborah Harris é inglesa, então elas estudaram juntas. E, assim, ela disse que a Deborah Harris há muito pouco tempo passou a estudar e a escrever roteiros, e é muito bacana ver uma mulher, né, sendo reconhecida por um trabalho realmente muito
muito instigante, né? Muito autoral, muito assim, baseado numa personagem real, mas cheio de dinâmicas e de propostas realmente que dialogam com essa onda feminista que a gente está vivendo agora, né? E eu acho que é um filme divertidíssimo, que essas 3 atrizes brilham muito e é um grande trabalho do Lanthimos, assim. E está indicado em várias categorias, né? Então, vamos ver também o que a Favorita consegue beliscar nesse Oscar. Eu já chuto aqui que, pelo menos nas categorias técnicas, né, figurino, direção de arte, eu acho que a tendência é levar. Mas tem uma concorrência forte com Pantera Negra também, né? Que tem um trabalho muito bom de africanismo, né? Enfim, de toda essa questão da cultura africana realmente é atualizada, digamos, para a contemporaneidade. Bom, então é isso, essa é a última coluna, digamos, com as críticas dos filmes do Oscar 2019. Eu convido vocês a assistir a cerimônia. Eu vou fazer alguns lives no story do Instagram no domingo, né? Meu Instagram é Lorena Montenegro, Lorena com 2 N's, como aparece aqui nos créditos. Então, se vocês quiserem acompanhar, e mandem as questões de vocês, as indagações, quem que vocês acharam que foi injustiçado, ou quem que, né, os deixou feliz sendo premiado. E na segunda-feira vai ter um programa especial comentando os ganhadores, enfim, os injustiçados, os azarões, tudo que rolou na cerimônia do Oscar, né, no domingo 24. Então, fiquem ligados e até a próxima.